Olá, tudo bem com vocês? Conforme combinado, o tema dessa nossa semana será o tão cobiçado Botox. Mas de fato, o que é o Botox? O Botox, na verdade, é só uma marca de um produto, porque o nome correto é toxina botulínica e tem muitas marcas no mercado. A toxina botulínica, ela é uma proteína produzida por uma bactéria que, quando administrada oralmente, bloqueia os sinais nervosos do cérebro para os músculos, causando o quê? Uma paralisia generalizada, o qual nós chamamos de botulismo. Mas calma, porque a toxina botulínica usada na estética, ela é totalmente diferente. Ela é produzida através de engenharia genética, ou seja, a bactéria ganha um DNA dessa proteína, depois ela é extraída e purificada. Somente depois ela poderá ser utilizada tanto na área estética como na área da saúde. E como é que funciona? Da seguinte forma: a toxina botulínica, quando aplicada, ela atua como um bloqueador neuromuscular que impede as transmissões de estímulos dos neurônios para os músculos, impedindo o quê? A sua contração. Ou seja, essa toxina, ela se liga aos receptores musculares que inibem a sua ação, causando o quê? A paralisia desse músculo por um determinado tempo ou período. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não é para esticar a pele, nem para contrair o músculo. É o contrário, ela relaxa o músculo. As marcas de expressão que nós formamos no nosso rosto é porque nós contraímos o músculo quando nós falamos, nós contraímos muito o músculo quando nós sorrimos, ficamos bravos e vai formando o quê? As rugas, que elas podem ser classificadas de 3 formas. Nós temos as rugas dinâmicas, que são aquelas que quando você contrai o músculo, ela se forma, mas quando você relaxa e solta esse músculo, ela volta à sua normalidade. Ideal para fazer o Botox, porque aí você consegue paralisar esse músculo por mais tempo, né? Você vai ficar muito mais tempo sem produzir aquela marca na pele. Tem também a ruga estática. Qual é? É aquela que mesmo o teu rosto estando em repouso, nós conseguimos visualizar. Por quê? Porque já ficou a marca, não sai. Pode fazer a toxina? Pode, porém, ela pode ficar aquela marquinha embaixo, sabe? A cicatriz da ruga, como nós chamamos. Tem também a ruga gravitacional. Essas são aquelas mais profundas. Não se pode aplicar o Botox. Por quê? Porque pode dar uma pitose, uma queda. Somente é feito o preenchimento com ácido hialurônico. Mas isso aí já é um outro assunto que a gente pode estar abordando mais para frente. A toxina, ela é utilizada na área da saúde já há muito tempo para diversos tipos de tratamento, como por exemplo, a paralisia facial, para corrigir assimetrias, o sorriso gengival, aquele que a gengiva fica aparecendo, o bruxismo, que é o ranger dos dentes, a hiperidrose, que é aquele suor excessivo que acomete axilas, mãos, região da virilha, região abaixo do seio, e também as dores miofasciais, que a gente chama de cefaleia crônica. Aliás, é daí que veio a descoberta do Botox na estética. Por quê? Porque eles perceberam que quando se aplicava a toxina em pontos de cefaleia e que geralmente deixava o rosto da pessoa mais contraído por conta da dor, ele relaxava. A ruga simplesmente desaparecia. E por quê? Porque o ponto de tração daquele músculo tinha relaxado. E isso foi um boom na estética, foi uma maravilha. Porém, não são em todos os pontos da face que tem rugas ou marcas que poderá ser aplicado. Não mesmo. Alguns pontos somente poderá ser feito o preenchimento, conforme eu já falei, com ácido hialurônico. Por quê? Porque
Alguns pontos não pode haver paralisia. Por exemplo, o músculo orbicular da boca. Se fizer, vai ficar com aquele sorriso falso. A região nasogeniana, se fizer aqui, vai levantar, vai ficar horrível, vai ficar uma careta feia. E a função do Botox, ela é apenas de suavizar, relaxar o músculo. Então, quais são os pontos principais para a aplicação dessa toxina botulínica? Os pontos da testa, laterais para corrigir, assim, mudar o ângulo, o formato da sobrancelha. Essa região ao redor dos olhos, que são os pezinhos de galinha, na glabela, para você ficar com um olhar mais relaxado, não aquele olhar de gente brava. Aqui esse pontinho do nariz, que quando a gente, geralmente a gente ri muito, fica enrugadinho, não fica legal. Agora, na harmonização facial, eles pegam outros tipos, lugares que tem músculo, como por exemplo, a região da mandíbula, tá? Essa região de mento, tem aquelas pessoas que formam aqui, né, fica enrugadinho. E qual que é o tempo de duração do Botox? Isso varia muito. Vai de 3 a 6 meses. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é inteligente, ele vai criando novas linhas de transmissão nervosa e o músculo vai voltando a se contrair novamente. E também tem aquelas pessoas que têm o hábito de, apesar de estar paralisada, ela fica contraindo essa musculatura. Ou então, aquela pessoa que faz muita atividade física com peso, perde logo o efeito. Por quê? Porque quando você está fazendo uma atividade física com isometria, aumenta a imunidade, aumenta a circulação sanguínea e também a oxigenação do tecido. Isso tudo vai reduzir a ação da toxina muito rápido. Mas, por favor, não pare de fazer seus exercícios, tá? É melhor você ter saúde do que uma testa lisinha. E tem um outro detalhe muito importante. Quando a gente faz o Botox há muito tempo, já por várias vezes, o nosso organismo começa a produzir anticorpos que eles passam a reconhecer essa bactéria assim que ela chega no organismo. E assim que ela é reconhecida, eles já combatem ela. O procedimento, ele passa a ser muito menos tempo, às vezes 1 a 2 meses. O produto cosmético que você usa também é muito importante, ele influencia na duração dessa toxina. Quer um exemplo? O Demai. O Demai é um ativo que combate a flacidez, ou seja, ele atua na tonificação da pele. Nesse caso, se você usou o Botox para relaxar o músculo e o produto vai tonificar esse músculo, não vai dar certo. Vai perder logo o Botox também, muito mais cedo. O laser, tanto o vermelho como o infravermelho, a microcorrente, a radiofrequência também, elas vão diminuir assim o tempo de ação muito rápido desse Botox. Mas e para ajudar então a fixar esse Botox? Existe algum meio? Sim, existe. O que nós podemos fazer? Tomar o zinco quelado. Mas isso o profissional que vai fazer o teu procedimento, ele vai indicar para você tomar antes do procedimento e após, ele deve te orientar. Outra coisa que você pode fazer é usar aqueles produtos à base de veneno de abelha, o veneno da serpente, que é o veneno de cobra. Esses produtos, eles são excelentes para ajudar a fixar, porque são produtos que relaxam a musculatura da face. Então, vai ajudar muito a fixar por muito mais tempo esse Botox, ok? E as reações adversas do Botox? Existem reações adversas? Olha, é difícil, mas algumas pessoas, elas podem ter sim reações alérgicas, que pode ser por alguns dias ou por muito tempo. Nesse caso, se for por muito tempo, ela vai ter que usar a hialuronidase, que ela vai bloquear o efeito do Botox. Daí a importância de escolher um bom profissional, que ele vai saber o que fazer. Outro efeito que pode acontecer, geralmente ocorre, é a dor de cabeça. É normal, mas logo ela normaliza.
Pode ficar pequenos pontos de hematoma onde você fez a aplicação. Isso por quê que acontece? Porque na hora da aplicação a gente contrai o rosto. É isso que causa esse hematoma. A aplicação, na verdade, ela é muito rápida. Você pode fazer e voltar ao trabalho no mesmo dia. Essa dor é muito? Não, ela é tolerável. E o importante do Botox, não tem efeito rebote, ou seja, a região volta a ser como antes, quando o efeito acabar. Existe contraindicação para a aplicação dessa toxina? Existe. Gestantes e lactantes. Nada comprovado cientificamente, mas é melhor evitar. E a idade? Qual é a idade ideal para fazer o Botox? Depende. Depende do quanto você está marcando o teu rosto com aquelas expressões. Tem jovem com 18 anos com a testa marcada, com pé de galinha, bem marcado, não usa óculos de sol, falam com a testa. E tem pessoas com 40 anos que não tem nenhuma ruga ou nenhuma marca. Então, fica complicado falar em idade. Retoque. Precisa fazer o retoque? Nem sempre. O profissional, ele vai pedir para você retornar após 15 ou 20 dias para ele avaliar. O que ele vai avaliar? Se ficou alguma simetria entre a altura de uma sobrancelha e outra, se ficou ainda alguma ruguinha. Se ficou, tudo será acertado no retoque, se houver necessidade. Se não, tá tudo ok, você se livrou de mais algumas agulhadinhas, ok? E quem que pode aplicar a toxina botulínica? São os profissionais específicos, dermatologistas, biomédicos, dentistas e enfermagem, graduadas com capacitação ou especialização. E aí, ficou mais claro agora? Para você que tinha alguma dúvida se faria ou se não fazia, e aí? Eu particularmente eu acho muito bacana. Só que a gente precisa estar bem preparado, porque esse é um procedimento um pouquinho caro. Se bem que hoje em dia os profissionais estão facilitando bastante a nossa vida. Mas alguns profissionais tendem a cobrar sempre um pouquinho mais. Então escolha, se informe a respeito desse profissional, ok? Porque o barato também sai um pouquinho caro, é melhor não arriscar, ok? Eu acredito que essas informações foram importantes para você que já fez ou que pensa em fazer e nunca tinha feito, ok? Agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo encontro, cujo tema eu vou aguardar vocês escolherem e mandar para mim, ok? Um grande abraço a todos.